Olá! Começa agora o Unifra Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre a arte de dançar. Para entendermos melhor o mundo das sapatilhas, conversaremos com Letícia Gomes e Thiago Santos. Ambos trabalham com dança e são bailarinos do Balé da Cidade de Santa Maria. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bom, pessoal, para começar esse nosso bate-papo, então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a história de vocês com a dança. Que idade vocês tinham quando começaram, se teve algum motivo especial que levou vocês a dançar. Então, vamos começar com a Letícia, por favor. Eu comecei a dançar quando eu tinha uns 4 anos, assim. Eu sei que minha mãe me colocou na dança porque eu era meio desajeitada. Ela achou que seria interessante que eu fizesse balé. E no final eu acabei gostando, assim, dancei até os 8 anos. Daí eu parei de dançar em si, fazer balé. Mas sempre me envolvia com atividades artísticas, assim. Daí voltei a dançar efetivamente quando eu tinha uns 14 anos, acredito. E desde então estou dançando de alguma maneira. Obrigada. E tu, Thiago, como é que foi a situação para ti para dançar? Eu era um pouco mais velho, né? Eu tinha uns 12 anos quando eu comecei a dançar. E eu fui por, ninguém me indicou nem nada, foi porque eu mesmo quis, né? Como estava surgindo a possibilidade de dança na minha escola, quando eu estava na 6ª série, do projeto Dança Estudante. E aí eu vi aquelas pessoas lá e resolvi que eu queria fazer parte daquele grupo de dança e depois entrei para Thais Miller, para o estúdio da Thais Miller, e desde então eu danço com algumas paradas e voltas e até hoje, há uns 12 anos. Assim. No caso, eu também voltei a dançar, quando eu retornei a dançar foi no estúdio, foi no projeto Dança Estudante, que eu dancei acho que na minha 7ª ou 8ª, no caso. E daí sim eu acabei dançando na Thais Miller, entrei no balé de estudantes que eles tinham lá. E foi bem interessante, assim, daí de lá eu acabei participando de um grupo da escola da Thais Miller. E segui, daí depois entrei no balé, que é onde nós estamos, no Balé da Cidade. Sim. Então, já que tu comentou do Balé da Cidade, há quanto tempo cada um de vocês está na companhia? E se fazer parte da companhia modificou vocês de alguma maneira, se vocês notaram, assim, sobre o assunto? Vamos começar com o Thiago agora, então. Bom, eu danço no balé, entrei em 2008, pela audição de 2008, então vai fazer uns 2 anos que eu estou dançando no balé. E como eu vinha numa história de dança, né, de que a dança contemporânea não era uma coisa do qual eu fazia parte, do qual eu tivesse estudado ou tivesse trabalhado durante muito tempo com a dança contemporânea, eu acho que esse conhecimento, essa desconstrução que a dança contemporânea possibilita, essa concepção mais contemporânea de arte toda, eu acho que foi isso que me modificou, sabe? Eu acho que foi isso que me modificou enquanto bailarino, sabe? Pensar o meu corpo de uma outra forma que eu vinha pensando ao longo desses 10 anos que eu vinha estudando. Aí, quando eu entrei no balé, eu acho que foi isso um pouco que modificou a minha visão e me modificou enquanto bailarino. Pois é, não, eu também, na verdade eu entrei em 2009, foi em 2009 que eu entrei, e é que eu tinha muito contato com o balé antes, assim, eu acompanhava o trabalho, sempre que eu podia ajudava em alguma coisa, mas dançar mesmo efetivamente foi em 2009. E eu já tinha tido um pouco de contato com o contemporâneo, acho que acredito, não sei se é anterior ao do Thiago, assim, mas porque eu vivenciei um tempo. Eu morei em Florianópolis. Sim. E tive uma experiência bem interessante com o contemporâneo lá. E daí eu voltei aqui para Santa Maria e, enfim, entrei no balé. E acredito, sim, que foi ali no balé que eu repensei o que era a dança, assim. Que eu já tinha passado por um processo de desconstrução da dança, do que eu conhecia como dança. No caso do balé e do jazz, né, que era o habitual de nós dançarmos no Gênesis, na companhia da Thais Miller. E realmente ali eu parei para pensar o que é dança, o que é arte. Eu acho que refleti muito mais, assim. A gente pensa muito mais. Além de estar dentro de todo o processo, de pensar a ideia, montar uma coreografia, fazer um espetáculo e ver a repercussão dele, é bem mais intenso, assim. E tu, Thiago, quais os estilos de dança que tu dançou? Qual tu começou e mais ou menos por quais tu passeou até chegar agora no contemporâneo? Bom, quando eu comecei a dançar no projeto, eu dançava um street, né? Se é que eu posso chamar aquilo de street, mas eu dancei esse ano no street. Aí depois eu entrei no estúdio da Thaís, fiz aula de jazz, fiz aula de balé.
Até, né, e a gente tinha algumas aulas de dança contemporânea, mas assim, não era um estudo, era mais aula, assim, era mais para te pensar enquanto teu corpo não estudar a dança contemporânea. E aí, no Balé da Cidade, sim, daí no Balé da Cidade a preocupação, sim, o foco era, né, porque enquanto Gênesis, a nossa preocupação não era pensar o corpo enquanto dança contemporânea, né, era agregar mais um outro conhecimento para que aquele corpo funcionasse, né, Melhor no que nós fazíamos, que era o jazz. Aí, no Balé da Cidade, não. No Balé da Cidade, o foco era dança contemporânea e aí tudo girava em torno da dança contemporânea. Então, foram esses quatro modalidades, estilos de dança. Ok, então, mas pelo visto vocês dois já dançaram antes juntos, os dois na companhia do Gênesis? Ou foi em período separado? Não, nós fomos colegas no Gênesis, no caso dessa companhia. Acho que foi quando a gente começou a ser colegas. Daí a gente saiu, ambos saímos do Gênesis por um tempo, acho que foi em função do vestibular, né? Sim. E daí depois a gente acabou se reencontrando. A gente nunca deixou de ter um contato, mas reencontramos dançando no Balé de Cidade. Sim. Mas qual é a principal diferença do Gênesis para o Balé de Cidade de Santa Maria? Seria mais o estilo mesmo? Realmente lá era uma companhia de uma escola de dança, no caso, é uma companhia particular, né? De uma escola de dança. Nós não éramos profissionais, no caso. Não tínhamos nessa ideia de sermos profissionais. E uma companhia profissional, no caso, né? Tentávamos ser o mais profissionais possível. Até porque nós éramos bem mais novos, né? Era uma companhia que começou, acho que nem sei o primeiro Gênesis, que idade, mas eram crianças, assim. Daí, quando nós estávamos, acho que a média era uns 16 anos, 15, 16. Enfim, e lá a gente dançava, como o Thiago disse, mais jazz, e fazíamos aula de balé e contemporâneo. Mas como ele explicou. E no balé não, no Balé de Cidade é mais contemporâneo mesmo. Então, e é uma companhia profissional, né? Aí, sim. Quem entrou primeiro no Gênesis foi tu? Tu dançou quanto tempo no Gênesis? Eu dancei de 2002 até de 98 até 2004. E tu, Letícia? 2000 e alguma coisinha ali, acho que 2000... Eu sei que eu devia... eu não sei. Eu dançava uns 2, 3 anos, por aí, até os meus 16, dos 13 aos 16, mais ou menos. Tá, ok. Não, serve. Tá, ok. E fora a experiência como bailarinos, quais outras experiências que vocês tiveram na área da dança? Vocês já atuaram como professores? Alguma coisa do tipo? Fala um pouquinho então, Thiago, pra gente sobre isso. Em 2013, 2004, eu passei a dar aula nesse projeto no qual eu entrei, né? Que é o Dança Estudantes. Que é um projeto desenvolvido também pelo estúdio, pela Associação dos Amigos do Balé de Santa Maria, né? Naquela época eu não fazia parte do Gênesis, mas eu acabei dando aula. Dei aula em 2 escolas, o Pão dos Pobres e o Silão Rosa. E a minha experiência, assim, foi lá que, de certa forma, foi lá que eu comecei a pensar e me ver enquanto docente, né? Porque agora eu sou formado em letras, né? Sou professor de português e de literatura, e foi lá meus primeiros passos enquanto docente começaram nesse projeto, né? Enquanto professor de dança, mas enquanto, assim, em frente a uma turma responsável, né? Pensando no aluno e pensando em todas essas questões que depois eu só fui conseguir entender, conseguir discutir mais, assim, quando eu entrei no curso de letras, né? Que daí era uma licenciatura voltada para tal, mas assim, eram umas coisas que eu já estava pensando naquela época. Tá, ok. E tu, Letícia? Eu sempre fugi muito de dar aula. Na época que eu dançava, né? Ali, né, éramos colegas no Gênesis, tinha a oportunidade, né, de dar aula no projeto Dança Estudante e eu nunca me interessei. Sempre me ofereciam todo ano, eu começava um novo projeto e eu, não, muito obrigada, eu faço dança porque eu gosto de fazer, é um hobby. E surgiu uma oportunidade esse ano, no caso, na verdade faz uns 2 anos, que eu comecei a trabalhar numa companhia, que é a Sorriso com Arte, que é uma companhia de circo, né? E eu já tinha tido uma experiência com circo e ajudei as crianças, assim, da companhia, não só criança, adolescentes também, e dando aula mais de consciência corporal, trabalhando no nosso lado mais do contemporâneo, assim, né? Essa parte da consciência.
E aí eu achei interessante, foi uma coisa meio que aconteceu, Aninha, vai dar aula. Eu fui lá, fui dando aula, foi bem interessante. E depois, esse ano surgiu uma nova oportunidade de eu dar aula no projeto Dançando Através do Lúdico, que acontece no Lar de Miriam, que é da Fundai. E daí estou adorando, assim, foi uma coisa muito boa que aconteceu, que cada dia que passa eu me apaixono mais, assim. E é uma responsabilidade enorme, assim, né? E a gente tem que estudar muito, assim, para dar conta de que não é só a dança, né? O processo de dança não é só dar aula de dança. Tu tem que educar, tem toda a questão da disciplina. Claro, tem claro. toda uma série de quesitos a serem trabalhados em aula. Tá, ok. Pessoal, então a gente vai fazer uma pausa agora. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, ok? O Unifra Entrevista de hoje, estamos conversando com o bailarino Thiago Santos e Letícia Gomes. No próximo bloco, vamos invadir os bastidores e a preparação para as competições. Voltamos já, não saia daí.